A próxima palestra será proferida pelo geógrafo e cientista político, professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Tito Carlos Machado de Oliveira, com o tema Quem somos? Ética e reputação internacional. Eu vou pautar um pouco diferente do que o Dr. Luciano colocou, porque eu acho que com muita competência colocou o que está acontecendo nos dias de hoje. E eu digo que o que está acontecendo hoje é um período raro na história do Brasil, de extrema riqueza, e nós temos que aproveitar essa riqueza. Também uma novidade para mim, a quantidade de pessoas aqui no auditório, em plena quinta-feira, né? Em plena quinta-feira. Isso comprova mais uma vez aquilo que eu venho constantemente dizendo na imprensa: o povo brasileiro gosta de política, adora política, gosta de discutir política, ao contrário do que dizem. O povo brasileiro adora política e não existe pouco espaço para discutir política, por isso ele não vai. O povo brasileiro adora política. Recentemente deu uma entrevista agora num dos jornais aí da cidade, onde eles fizeram uma pesquisa dizendo que o povo não gosta de política. É claro, se você perguntar para ele gosta de política, ele não gosta da atual política, da forma como é executada a política. O povo brasileiro gosta de política e sempre gostou. Agora gosta mais ainda. Eu vou me pautar aqui em 3 frases extremamente interessantes, que já me colocaram para falar em termos de repercussão internacional. Primeiro, são 2 frases lá. Foi, diga de passagem, a primeira vez que o Brasil aparece na imprensa internacional, que é na época da libertação dos escravos. Então tem 2 frases muito interessantes, uma dita pelo diplomata americano, eu não lembro o nome agora, procurei na internet o nome dele, mas eu não consegui achar, que diz o seguinte: grande povo brasileiro, que consegue fazer em flores o que nós, americanos, conseguimos fazer com muito sangue. Ele estava falando exatamente da festa da libertação dos escravos, que foi depósito de flores em frente do Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, e também durante a noite a festa com as Carmélias, que era o símbolo dos abolicionistas. A segunda frase também lá nesse mesmo período, depois disso um poeta português vai escrever um belíssimo poema a respeito disso, chamado "O Brasil é um país da paz e da amizade por ter feito a libertação dos escravos da maneira que fez." 2 frases extremamente mentirosas. Já demonstra a imagem do Brasil lá fora num sentido bastante equivocado. A segunda, em 1953, essa frase foi colocada como sendo de Charles de Gaulle, mas não foi de Charles de Gaulle, e muito menos teve muita repercussão na França, já teve mais repercussão na Inglaterra. O Brasil não é um país sério. Quem fez essa frase foi Carlos Alves de Souza Filho, que era embaixador do Brasil na França, por conta da Guerra da Lagosta e etc., que eu não vou entrar em muito detalhe, que é muito, muito bonita essa história. E o Charles de Gaulle repetiu isso numa cerimônia e terminou sendo publicado nos jornais ingleses de grande repercussão. E por último, em 1992, durante o impeachment de Collor, o Le Monde vai fazer uma frase extremamente desrespeitosa ao Brasil, depois ela vai se repetir nos tempos atuais, dizendo o seguinte: o Brasil é um país onde tudo pode acontecer. Para um jornal falar isso em respeito a um outro país, um jornal de um país, isso é extremamente desrespeitoso. Só para a gente colocar, que depois eu retomo isso lá no final rapidamente. Eu quero dizer, vou contar um pouquinho de história, mas não muito, depois você passa ali. O Brasil é uma coisa interessante com relação aos Estados Unidos, só para fazer uma breve comparação. O Brasil era um país que não era nem um pouco conciliador até a chegada da família, até a sua independência. Tudo aqui era feito na porrada, na pancada. Por isso é que Tiradentes aconteceu o que aconteceu. E você olha, as 36 revoluções entre o movimento
da Revolução Mineira, não Inconfidência Mineira, Inconfidência Mineira é um termo errado, Inconfidência não são revoltosos, Inconfidência são traidores, você não faz confidência, então você trai, então não é Inconfidência Mineira, Revolução Mineira, da Revolução Mineira até a nossa independência, são 36 revoluções catastróficas, ou seja, onde o governo não é nem um pouco conciliador. E depois da independência, o Brasil vira um país extremamente conciliador. Os Estados Unidos era um país não conciliador desde o início da sua independência, totalmente conciliador desde os tempos da sua independência. Você olha a história americana, é uma história de conciliação, é uma incógnita até hoje para os historiadores americanos. Por que é que os Estados Unidos foi para a guerra deles contra eles, para a Guerra da Secessão? E depois da Guerra da Secessão, os Estados Unidos passa a ser o país menos conciliador que existe na Terra. Menos conciliador os Estados Unidos. Isso é muito importante a gente frisar aqui logo de cara. Então, o Brasil, a partir da sua independência, a independência, inclusive, se alguns historiadores dizem o seguinte, que não aconteceu o 7 de setembro, acontece no dia 22 de agosto, na loja maçônica do Rio de Janeiro, há uma conciliação muito clara entre senhores de escravos e comerciantes, que eram as duas classes fortes da época. E a partir daí, nós vamos ter, desde a nossa independência até recentemente, essa conciliação. Muito recentemente, especificamente a partir dos anos 80, eu vou falar um pouco a respeito disso, muito recentemente é que essa conciliação vai desaparecer. Por isso existe lava-jato. Por isso nós estamos vivendo um período rico. Por isso nós temos tudo isso que está acontecendo e o Brasil pode dar um salto enorme daqui para frente. Olha só, vou falar rapidamente dessas classes. 1822 a 1888, você tinha, o Brasil a partir daí vai ter duas classes dominantes muito claras. Uma classe majoritária e a outra minoritária, mas não é minoritária de tamanho, é minoritária de poder. Então, primeiro, a classe majoritária no início, senhores barões de escravo, e a classe minoritária de poder, os comerciantes. Como a classe que está no poder majoritária, ela perde dinamismo com o tempo, a classe minoritária é mais dinâmica. Por perder dinamismo, ela vai se modificando ao longo do tempo. E a mais dinâmica vai se reforçando com o tempo. Por isso que na segunda dualidade, vai acontecer o quê? A partir de 1889, a classe majoritária serão os comerciantes. E a classe minoritária? Os latifundiários, agora não mais donos de escravos, mas donos de terra. A partir de 1930, os comerciantes são classes dominantes, vão sendo transformados em industriais, vão perdendo velocidade, enquanto que as classes, os latifundiários, vão se reforçando enquanto donos de terra. Por isso, a partir de 1930, eles passam a ser majoritários e os minoritários, agora os comerciantes transformados em industriais. Em 1930 a 1990, a partir de 1930, então nós vamos ter os latifundiários no poder como classe dominante, absoluta, majoritária, e os industriais como classe minoritária. Isso vai acabar definitivamente em 1984. De 84 a 94, nós vamos viver aquele período chamado de a década perdida, que todos ouviram já falar sobre a chamada década perdida na economia, etc, etc e tal. O que isso tem de bom e de ruim? Isso tem coisas boas também. Tem só coisa ruim, mas a coisa principal boa é que o Brasil até a década de 80, apenas o Brasil e os Estados Unidos conseguiram ter uma economia crescente, retilínea e constante. Ou seja, o Brasil não teve períodos de descapitalização. Para nosso crescimento foi, desde a independência até os anos 80, crescimento retilíneo constante. Então, ótimo.
Isso foi uma coisa, grande coisa. Nós não tivemos períodos de descapitalização. Ao mesmo tempo que nós não tivemos descapitalização, nós tivemos pouquíssimas crises estruturais por conta da conciliação dessas classes dominantes. Extremamente interessante. Bom, isso é o de bom. E eu vou ficar no bom só aí. Mas tem coisa muito ruim dessa conciliação. Os Estados Unidos cresceu muito mais. Pouca gente sabe, o Brasil tinha o mesmo PIB dos Estados Unidos na nossa independência, sabiam disso? O tamanho do nosso PIB era o tamanho do PIB americano, na nossa independência. Hoje os Estados Unidos, quantas vezes maior o nosso PIB, maior que o nosso. Um dos fatores é a não conciliação das classes dominantes. O que é de ruim? O que é de ruim é que essa conciliação se estabeleceu no Brasil um chamado pacto de elite. Um pacto de elites que se organizava em redes de articulação, tanto nacional quanto internacional, malhas de ligação e nós de intermediações. Quais são esses nós de intermediações? Os agentes públicos, as instituições públicas, as instituições privadas, as igrejas, as maçonarias e etc. São nós que foram utilizados. Não estou dizendo de que a igreja era das elites, não, mas se utilizavam das igrejas, esses nós de elites. E aí por diante. Pois bem, o resultado, pior resultado de tudo, pior de todos os resultados, é de que as constituições que nasceram da nossa independência até antes de 1988, as nossas constituições, todas as leis, todas as normas, todas as condutas, todos os procedimentos eram destinados ao prosseguimento da rede de elites. Estavam ligados ao prosseguimento da rede de elite. Desde o nosso 7 de setembro de 1831, que existe a chamada Lei para Inglês Ver. Essa lei de 7 de setembro de 1831 é a chamada Lei para Inglês Ver. É uma lei que foi criada dizendo que o Brasil aceitava o fim do tráfico negreiros. E todo mundo dizia, não, isso aqui é para inglês ver. Porque, na verdade, o Brasil continuava aceitando o tráfico de negreiros. Então, desde aquele tempo, nós temos as leis para negreiros. O controle, ou seja, além de todas essas leis serem criadas para a formação do pacto de elite, existia o controle da lei por essa parte de elites. E aí, por favor, coloque aqui. Olha o que aconteceu. No Brasil, a lei passou a ser lei boa e lei ruim. Não existe isso, pessoal. Lei é lei. Não existe lei boa e lei ruim. Lei é lei e tem que ser cumprida. Mas no Brasil, não. As benécias da lei. Vocês já viram essas frases algumas vezes. As benécias da lei. Então, muitas vezes é comum dizer o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Lembra dessa frase no Brasil? Muito comum? Pois é por conta disso aqui. Porque as leis no Brasil passavam a ser benéficas e malévolas. As benécias, olha só, ela passou, ou seja, a lei no Brasil ela passou a ser transversal. Ela se embrulhava com o que estava no poder. Ela estava a serviço de quem estava efetivamente no poder. E aí o que acontece? Os benefícios da lei, a classe majoritária tinha todos eles. A classe minoritária menos, as classes médias menos, os trabalhadores menos ainda. Agora, os malefícios, os trabalhadores tinham todas. As classes médias tinham menos. E aí vai, as classes dominantes, até a classe majoritária não tinha malefício nenhuma da lei. A lei era feita para essas pessoas, não era feita para o conjunto da população. Olha o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. A lei é paralela. A lei é paralela, a lei não é transversal. Há algum problema, você recorre à lei. Há algum problema, a lei recorre ao problema. Ela é paralela, ela não está transversal, ela não se embrulha com a estrutura de poder. No Brasil, se embrulhou com a estrutura de poder. Quais são os efeitos diretos dessa conciliação? O mais grave, um combate permanente das classes dominantes,
sistemático, contínuo, sobre qualquer manifestação de distribuição solidária de renda. O que significa distribuição solidária de renda? Não fazer reforma agrária, não fazer reforma urbana, não ter educação para todos, não ter saúde para todos, não ter reforma administrativa, onde pudesse ter concurso, que só vai ter em 1988. Então, o que acontece? Você tinha uma vigilância constante para que, em hipótese nenhuma, fizesse distribuição de renda. E vamos pensar aqui uma coisa, hein, pessoal? Vamos parar um pouco para pensar. Educação resolve alguma coisa? Resolve. Muito pouco. Muito pouco. Saúde resolve alguma coisa? Resolve. Muito pouco. O que resolve em qualquer lugar do mundo, educação só resolveu com distribuição de renda. Se não tiver distribuição de renda, educação não serve para nada. Se você não tiver distribuição de renda, saúde não serve para nada. Vamos parar com essa brincadeira que a educação resolve tudo. A educação tem limites para resolver. Antes dela tem a saúde, antes dela tem a habitação, antes desses dois tem a distribuição de renda. Se não fizer distribuição de renda, vamos parar com essa brincadeira de achar que a educação vai resolver o problema da humanidade. Ela só resolve se tiver distribuição de renda. Não há exemplo no mundo diferente desse. Nenhum outro país no mundo resolveu seus problemas de educação e de saúde se não tivesse antes feito o processo de distribuição de renda. Então, esse pacto de elite impediu totalmente que houvesse distribuição solidária de renda. Há um abuso excessivo do aparelho de Estado para um controle absoluto da burocracia. E o que aconteceu? Todas as pessoas que deram certo até os anos 80, 70, 80, deram certo no nível da resiliência. Deram certo no resiliência. Quando colocava uma escola de 100 alunos, desses 2 davam certo, no nível da resiliência. Pior ainda, esse pacto de elite, para que efetivamente ele pudesse manter, ou seja, a sua estrutura, era necessário de que ele cooptasse alguém para fazer o serviço. E quem é que vai cooptar para que possa executar esse serviço? Ele tem que criar classe média. Então, a classe média vai ser criada no Brasil de forma clássica, através do setor público. Você vai colocando gente dentro do setor público, evidentemente sem concurso público, ou seja, a base dos políticos, a base das pessoas que vão sendo levadas por eles para dentro do setor público, para resolver problema deles. Assim é que foi ao longo do tempo, ou seja, a classe média no Brasil nasceu sendo cooptada pela rede de elites, totalmente cooptada pela rede de elites. E essas classes médias sendo cooptadas, ao longo do tempo, o que acontece? Ela também passa a cooptar para baixo. Então ela passa a resolver os problemas das pessoas pelo nível da amizade, também pelo nívelzinho de um favor aqui, outro acolá. As coisas passaram a acontecer no Brasil, ao longo do tempo, no nível do favor. Ora, isso é um prato cheio, mais um prato cheio para a corrupção. Aí a corrupção, que no início, por conta das redes ilícitas, ela era sistêmica, ela vai se tornando endêmica. As pessoas começaram a achar normal e natural de que as coisas fossem resolvidas no nível do favor. No nível do favor é corrupção. Você não está cumprindo as normas, você está fazendo por favor, é corrupção. É uma forma de corrupção. Então, dessa forma, existia, no Brasil foi se estabelecendo a partir da nossa independência até os anos 70, foi se estabelecendo um contrato social de aceitação, conciliação, combinação, subordinação, o que favorecia prevaricação, favoritismos, vassalagem urbana, corrupção passiva e ativa e assim por diante, e o chamado maldito jeitinho brasileiro,
que, na verdade, estava conciliando todo esse papel que estava sendo colocado pelas classes, pelo poder, pelo pacto de elites e as classes médias. E o sonho da classe média, que nunca se realizava, era fazer parte da classe das elites, desse pacto de elites. Então a corrupção ela foi se tornando sistêmica e endêmica. Quando isso tudo começa a dar sinais de esgotamento, já nos anos 50 ele já começa a dar sinais de esgotamento, nos anos 70 também dá sinais de esgotamento muito forte, mas ele vai entrar a década de 80 completamente esgotado, totalmente esgotado. Por quê? Porque, volta um minutinho, por favor, anterior, volta anterior. Por quê? Porque nos anos 80 o campo se modernizou tanto que não era mais possível você dizer que aquele cara era fazendeiro. Inclusive hoje arrumaram um termo muito legal para eles, é agronegócio. Então o campo já não era mais o oligarca, o fazendeiro. Agora ele era um grande e moderno empresário. Ele queria ter o lugar que tinha o industrial. Queria ter lugar o que tinha a burguesia brasileira. E essa rixa, essa rusga entre classes dominantes que vai iniciar no finalzinho dos anos 70, é que vai possibilitar um governo, de certa forma, catastrófico de João Figueiredo, vai possibilitar que Tancredo Neves, porque tudo caminhava para o sucessor ser Paulo Maluf, um membro da burguesia brasileira, tudo caminhava para isso, se une à antiga oligarquia, hoje empresariado rural, com alguns setores da sociedade, elege Tancredo. E aí começa a grande divergência entre esse setor. Por quê? Esse setor não é mais diferente um do outro. Então, perderam a pactualidade existente entre essas classes dominantes. E aí, há um momento rico na história do Brasil. É por isso que a ditadura vai acabar. É por isso que vão ter a possibilidade de ter uma Constituição agora apartada desse pacto de poder e uma Constituição cidadã. Mas só vai ter por conta disso. Nós vamos ter uma grande confusão, que é a eleição de Collor de Mello, que ninguém sabe o que ele representava, ninguém sabe o que ele representou, e vai ser candidato e vai ser eleito presidente. A mesma questão, a mesma possibilidade do Lula chegar no segundo turno. E essa confusão, a mesma coisa que possibilitou a eleição de Collor, possibilitou também de ser derrubado, porque não tinha um grupo de pacto, ou um pacto de elites que o sustentasse. Então nós vamos ter uma burguesia industrial agrária financeira, mas nós temos a partir de 1994, o surgimento de um fato novo no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, belo presidente, extraordinário presidente, não foi um grande senador, mas foi um grande presidente, sabia que ele só tinha uma maneira de continuar a quebra da o fim da inflação. Ele leu Inácio Rangel, ele leu Faoro, um grande intelectual. Qual a única maneira dele acabar com a inflação? Quebrar a Fiesp. O que é a Fiesp hoje? Cadê os grandes nomes da Fiesp? Gerdau, Vilares, né? Amato, aqueles grandes nomes, grandes industriais. SCAF. A partir daí, o Fernando Henrique, para ele poder quebrar a Fiesp, ele internacionaliza a economia brasileira. Ele pega o país com 17% de investimentos diretos e indiretos de capital estrangeiro, entrega para o Lula 45%. Dizem as boas línguas que hoje está em torno de 62%. Ninguém tem certeza, porque o Banco Central só vai fazer o censo em 2020. Mas todo mundo diz que está mais de 60%. O que significa que nós não temos mais uma economia nacional. Nós temos uma economia internacional nacionalizada.
É por isso, esse desarranjo no pacto de elites, que vai possibilitar com que a burocracia se liberte, mesmo porque agora ela tem estabilidade a partir da Constituição de 88. Então, o sujeito que antes tinha medo de denunciar, tinha medo de não fazer, agora não tem mais. Antes, você tinha o legislativo totalmente cooptado. Hoje, o legislativo é uma bagunça. E ainda bem começa a ficar mais claro as questões. O executivo era de um jeito, hoje é de outro. Hoje a burocracia do executivo é outra. As classes, o setor repressivo, por exemplo, de vigilância, como as polícias, por exemplo, que eram totalmente cooptadas, hoje não são mais. O Ministério Público era cooptado, hoje não é mais. O judiciário se julga hoje independente. O judiciário, ao contrário do que disse o ministro Barroso, não, antigamente existe uma grande conciliação entre o executivo, o judiciário, o executivo, o legislativo e os empresários. Ele esqueceu do judiciário. O judiciário estava pactuado. Hoje o judiciário se sente livre para, inclusive, investigar e montar a Lava Jato. Brilhante Lava Jato, como também colocou o doutor Luciano aqui. Maravilha, e que surjam várias outras. Nós estamos num momento extremamente rico. E esse momento extremamente rico, esse esgotamento disso tudo, pode nos dar novos caminhos, efetivamente novos caminhos. E esses novos caminhos, eu espero que não seja através de um pacto entre essa burguesia agrária financeira que nós temos hoje, que todos eles são a mesma, com uma burguesia internacional, porque se der esse pacto, tudo isso aqui vai por água abaixo. Espero que não se pactuem, espero que rachem o pau, que briguem efetivamente, porque aí eu acredito sim, nós temos uma chance de nos tornar um outro país. Porque se as elites se juntam, a coisa vai ficar muito mais complicada para o nosso lado. Então, você vislumbra pela frente uma nova dualidade, que vai ser o pior dos mundos, que um não engula o outro, mas que um consiga rivalizar um com o outro e possibilite o que está possibilitando hoje, um grande debate nacional a respeito do nosso futuro, que nós não tínhamos chance de fazer isso. Hoje nós temos efetivamente. E aí, para finalizar, vamos nas 3 frases lá no início. País da paz e da amizade? Não é. Nós somos um país violento. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. O Brasil mata mais gente. A polícia mata aí, bandido mata a polícia. Inclusive, diga-se passagem, é o único país do mundo onde bandido sai para matar a polícia. Não tem nenhum outro exemplo disso no mundo, não. Só o Brasil. Por quê? Porque até recentemente a polícia não saía para prender, saía para matar. Por conta de uma história que colocaram na cabeça do povo brasileiro de que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido preso. Não é bandido morto. Isso aqui é importante. Então, não é que essas elites não se engulam, mas que efetivamente possam rivalizar, e acredito que nós vamos para frente. Então, país da paz e da amizade, nós não somos. Pretendemos ser no futuro, mas nós não somos hoje. Estamos nos tornando um pouco mais sérios, sim. Esse momento indica que nós estamos, sim, um pouco mais sérios. Mas a frase do Le Monde está muito atual. Ainda somos um país onde tudo pode acontecer. Obrigado. Bom, doutor Lívio, nesse momento, então, fará o encerramento e também convidará, né, aí para o próximo evento que terá dia 20, 21, 22, e vai ter exibição de um filmete bem rapidinho aí para os senhores saberem do que se trata. Doutor Lívio, então, com a palavra. Antes de mais nada, eu queria chamar a Aninha aqui. Vem cá, Ana. Vem cá, Ana. Senta ali onde eu estava sentado. A Ana, ela é contratada aqui de uma terceirizada e trabalha conosco na... Terceirizada? Não. Mas trabalha aqui conosco na Copa. E a Ana, eu acho que significa e simboliza muito o que o título do seminário vem a dizer: o cidadão que devemos ser e a política que queremos ter. Por quê?
é a questão do se apropriar, de tudo que a Gisele disse, do se apropriar da questão de ser cidadão e se interagir com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Por que eu estou falando isso? Porque a Ana, na sua simplicidade, perguntou para alguns funcionários aqui da Câmara se ela poderia participar do seminário. É inacreditável. Eu tento. Mas é inacreditável que a gente não consiga, como cidadão, se apropriar disso. Porque isso é que vai fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, Ana, você começou como uma anônima e agora você termina o seminário com todo o meu agradecimento por você estar aqui e sendo a protagonista também desse seminário. Quero agradecer a todos vocês, agradecer aos servidores daqui da casa, Luiz, que participou do primeiro seminário, a Escola do Legislativo, através do Mattioli, toda a equipe, Sérgio. Nós pedimos a licença do cerimonial para que transformássemos isso não em algo mais solene, mas sim em algo informal. Nos perdoem aí por algumas falhas técnicas, né? Agradecer toda a equipe do gabinete que se empenhou imensamente, agradecer a vocês que contribuíram brilhantemente para a formação de mais cidadãos conscientes. E ali seja você a mudança que quer ver do mundo do nosso amado Gandhi. Isso traduz tudo o que nós necessitamos ser como cidadãos, em todas as áreas, tá? Muito obrigado.